Seja bem-vindo a mais um Bits Podcast. Eu sou o Richard Alquati e hoje eu estou aqui com o Thiago Saldanha da Cashu. Queria começar agradecendo a ele ter se deslocado aqui para Indaiatuba para a gente bater esse papo, e pelo que eu senti aqui, hoje terá bastante sinergia na nossa conversa. E mais uma vez, muito obrigado, Thiago. Eu queria já passar a bola para você com a nossa pergunta clássica aqui, para você se apresentar. Quem que é o Thiago Saldanha na fila do pão? Oi, Richard. Primeiro, obrigado pelo convite, muito legal estar aqui com você. Estou me sentindo realmente lisonjeado, então super obrigado a vocês que estão acompanhando aqui com a gente. Adorei a pergunta do Thiago na fila do pão. Thiago é alguém que está obcecado por crédito para pequena e média empresa por 25 anos, é alguém que já escalou uma empresa de varejo do 0 para os 50 milhões. É alguém que já atuou como financiador de crédito para pequena empresa sem tecnologia, e é alguém que há 5, 6 anos atrás, quando inteligência artificial ainda era algo para os geeks, para os cientistas, foi para um MBA em Columbia, em Nova York, e viveu toda essa ascensão dos modelos de machine learning, inteligência artificial, e entendeu que esse seria o futuro que a gente estaria vivendo hoje. Basicamente é o resultado dessas dores, dessas experiências de vida e dessa visão que eu tive o privilégio ali de acompanhar no centro de Nova York ali, quando eu estava no MBA em Colômbia. Que bacana. E eu queria que você contasse um pouquinho mais de quais experiências que você teve que motivou você a desenvolver essa solução, antes da gente começar a falar um pouco da solução em si. Eu acho que não tem como falar disso sem falar um pouco dessa minha história de vida, né? Eu acho que a forma de você desenhar um produto, desenvolver uma solução para atender um determinado nicho, quando você já passou por aquela dor, quando você já teve aquele problema de uma forma muito genuína e muito própria, isso te dá uma perspectiva para você realmente desenhar um produto que tenha uma aderência total para o usuário final. Então, acho que dentro da minha história tem essa escalada do varejo. Acho que o varejo não é novidade para ninguém. O varejo demanda financiamento, demanda capital de giro. Então, o varejista ele precisa primeiro levantar o dinheiro para comprar mercadoria para colocar na lojinha. Essa mercadoria fica ali no estoque até que alguém compre e pague, né? Entre o desembolso do estoque e o pagamento pelo cliente, você tem ali um giro de caixa que precisa ser financiado. A gente sabe hoje que no Brasil as opções de financiamento para esse varejista que não sejam cartão de crédito são extremamente pequenas. Uhum. Eu vivendo essa posição, eu sei como isso tira o sono do varejista à noite, como controlar o contas a pagar, como controlar esse desencaixe financeiro. Tira realmente o sono. O sono, não tem outro. Então, acho que foi resolver esse problema que eu vivi, que parecia assim, algo quase que irresolvível, que travava o crescimento do Brasil, que travava esse empreendedorismo que parece que o brasileiro é quase que nato para conseguir criar soluções novas, criar formas de vender novas. Então, essa minha experiência pessoal foi muito o que motivou, esse me apaixonar pelo problema foi muito o que motivou a solução da Cashu hoje. Muito bacana. E é legal que, assim, que nem a gente estava conversando, quando você tem uma solução muito disruptiva, ou que ninguém pensou isso aí ainda antes, é difícil porque ainda as pessoas não têm essa demanda de busca, mas ela tem a dor está lá, né? Como você comentou que você vivenciou. Mas eu queria que você comentasse assim um pouquinho de quais foram os principais desafios no começo, quando você percebeu que aquilo daria um negócio, quais foram os desafios até você de fato conseguir consolidá-lo?
Eu acho que o grande desafio foi encontrar um ângulo de entrada que permitisse a gente, de fato, a oferecer esse crédito que funciona como um financiamento do capital de giro para esse PME. A gente sabe que o risco de crédito de PME no Brasil é altíssimo, apesar das PMEs representarem aí quase que 1/3 de todo o PIB do país, a mortalidade das PMEs em 5 anos no Brasil é altíssima e a principal razão de mortalidade dessas PMEs no final do dia é desencontro de fluxo de caixa, alguma dificuldade no fluxo de caixa. Então, como a gente conseguir levar crédito para essas pequenas e médias empresas quando os grandes bancos brasileiros não conseguiram, grandes fintechs no Brasil que já fizeram IPO, tentaram e não conseguiram? Qual que era o ângulo de entrada, né, onde a inteligência artificial realmente faria a maior diferença? E aí a gente percebeu que esse crédito para a cadeia de fornecimento, ele é uma moeda de duas faces, né? Então, em uma face você tem a dor da PME que precisa de crédito, do outro lado você tem uma grande indústria, você tem um grande distribuidor que vende o estoque para esta PME e que precisa, de alguma forma, que o crescimento dele está limitado, né, pela capacidade financeira dessa PME. E aí foi muito interessante, Richard, perceber que hoje, quando a gente olha para esses grandes vendedores B2Bs, para essas grandes indústrias, para esses grandes distribuidores, 67% dos CFOs dessas grandes indústrias, eles têm receio de disponibilizar crédito para as PMEs por conta do risco imprevisível, da imprevisibilidade do risco de default, de inadimplência desse segmento, né? Isso gera, em consequência, uma perda de vendas no B2B. Então, a gente percebeu, né, o mercado... Que limita o crescimento, inclusive. Né? Exatamente. Então, a gente percebeu que, como CFOs dessas grandes indústrias, desses grandes distribuidores, não tem aversão a esse risco, 40% de toda a oportunidade que tem ali no segmento B2B não é materializada. No final das contas... Muito dinheiro na mesa. No final das contas, tem muito dinheiro na mesa, né? A indústria, o distribuidor, tem todo interesse em crescer venda. O comprador, o pequeno varejo, precisa desse financiamento para que ele possa ter uma oferta ali no ponto de venda dele, para que ele consiga estar estocado com uma diversidade de produto, com uma linha um mix de produto que seja adequado à clientela dele. E o grande entrave que une essas duas pontas é o crédito. Como que a indústria, de fato, consegue explorar, né, esse potencial no mercado dele. Então, a Quechu encontrou nessa grande indústria, nesse distribuidor, um parceiro ideal para distribuir o crédito, para levar o crédito para esse varejinho. Então, basicamente, o que a gente faz na Quechu a gente se conecta a uma grande indústria. Né? Essa grande indústria, ela tem um universo de dados da sua base de clientes que o mercado tradicional, os grandes bancos, não possuem. Verdade. É um dado que fala do comportamento desse comprador, dessa base de compradores. A gente processa todos esses dados que o mercado ainda é cego, nos nossos modelos proprietários, numa esteira de crédito proprietária, desenvolvida toda ela com modelos de machine learning, com modelos que trazem realmente o que é o estado da arte em analytics e inteligência artificial para o Brasil. E com isso, a gente consegue ter uma assertividade 10 vezes maior do que as alternativas tradicionais. Quando eu falo isso, não é papo de founder. Realmente, a gente conseguiu rodar a gente chama isso em Data Science em backtest. Então, basicamente, a gente compara na mesma base a performance que a nossa inteligência de crédito vai gerar, tem, né?
E a gente consegue comparar também a performance que uma grande instituição financeira teria. Dentro desse backtest, né, a gente mostrou que a nossa solução é 10 vezes mais assertiva do que as soluções do mercado. Isso, no final das contas, significa que a gente consegue crescer venda com risco, obviamente, do outro lado, sustentável, precificado. Que legal. É o que você comentou, né? Não é nada ortodoxo, porque o normal seria eles buscar informação com o banco, então você usa os próprios dados dele. Eu achei isso muito interessante. E uma outra coisa que eu fiquei refletindo aqui, que assim, a inteligência artificial está acessível aí para todo mundo e 2 anos e meio para cá, basicamente, né? E só que a sua solução você já está trabalhando ele há 6 anos. E é um universo que está se atualizando, é muito dinâmico, muito rápido. Eu queria entender quais são os principais desafios de implementar a inteligência artificial nesse setor de crédito B2B. É uma excelente pergunta, Richard. Bom, eu acho que o nosso desafio inicial é que a gente se propôs a olhar para esse segmento 5 anos antes dele virar hype. Então hoje todo mundo quer saber de inteligência artificial. O problema era, antes de você ter essa moda, como que você vende, como que você capta investimento para desenvolver esse negócio. E aqui eu acho que teve um grande aprendizado. Então, assim, de um lado, mão de obra qualificada, né? Então, eu mencionei que nesse período aí que eu estava em Nova York, ali em Colômbia, eu fui visitar os maiores fintechs globais que estavam ali destravando crédito para populações que geralmente tinham seu crédito subestimado. Então, sejam eles pequenos negócios, estrangeiros que chegavam nos Estados Unidos e ainda não tinham um histórico de crédito relevante, ou mesmo fintechs em outras jurisdições, como por exemplo na China, que também tinham carência de dados, que também tinham esse mesmo ambiente de assimetria de informação, conseguiram destravar esse crédito para PME. E aí a gente viu que o que estava presente em todos esses casos era, de um lado, você de fato usar um dado que o mercado ainda não estava trabalhando, por isso esse dado comportamental, esse dado da cadeia de fornecimento, ele é muito relevante. Mas a gente viu também que quem normalmente estava por trás desses times eram PhDs em universidades americanas de primeira linha, né? Não é um perfil que você encontra com muita abundância. Então, acho que o primeiro desafio de Queixo foi: estou aqui em Colômbia, tenho que achar um brasileiro que está recebendo o convite do Google, da Microsoft, dos grandes Big Techs americanas, mas que tenha o sonho de fazer alguma coisa que vá mudar a realidade do país. Então, acho que eu sou muito feliz de ter um co-founder que eu conheci ali ao longo ali no MBA em Colômbia, um brasileiro que é um empreendedor e provavelmente uma das 10 pessoas que mais entende de crédito, de machine learning, data science aplicado a crédito para PME no Brasil, e que topou esse primeiro desafio. O segundo desafio foi legal, né? Encontrei esse cara e, para mim, em 2019, estava tão claro quanto é hoje que seria a inteligência artificial que iria mudar todo o jogo. Quando eu cheguei aqui, não necessariamente todos os meus clientes e todos os investidores concordaram com essa narrativa, Richard. A gente estava alguns anos à frente do que o mercado viria. Então, era muito comum, né? Quando eu voltei, a gente começava ou falar com o investidor ou falar com o cliente. E aquela coisa, né? Como assim? Você tem um sócio que é o professor Pardal? É pouco usual esse arranjo, né? Então, e vocês querem mudar a forma que o crédito é dado, e a gente tem aí grandes bancos, né? Usando esse método. Grandes bancos tentando fazer isso, vocês estão falando que vocês vão superar eles. Como assim, né? Então, era uma narrativa que não era... Te taxavam de louco. Eu acho que...
É isso, Richard, assim, a gente conseguir de fato mostrar o que iria acontecer antes de acontecer foi bem desafiador. E aí, quando a gente, né, corta e vem para hoje, aí é muito legal o que aconteceu, porque agora a gente tá no mínimo aí 5 anos à frente da concorrência. A concorrência, depois que veio essa onda recente, que tornou quase que um buzzword, quase que, né, um hype, inteligência artificial, a gente está trabalhando tá surfando. E a gente teve todo um desafio de realmente desenvolver toda uma tese, né, em cima, e todo um produto em cima de algo que hoje é o que o mercado entende que é onde está o valor, né? Então, isso, ao mesmo tempo que foi um grande desafio, né, no passado, também é hoje nossa principal diferenciação de todos os outros concorrentes no mercado. Hoje a Cashew é a primeira fintech a oferecer crédito no B2B, que já tem mais de 18 safras de originação de crédito concedidas com esses modelos proprietários. Uau. Dessas 18 safras, a gente conseguiu mostrar uma inadimplência consistente 10 vezes menor do que o mercado, né? E com retornos muito consistentes, ao mesmo tempo que, e eu acho que aqui está a grande chave, né? Ao mesmo tempo que a gente entra nessa grande indústria, a gente ajuda, de fato, a aumentar a venda. Qual que era o play das fintechs e dos players que estavam nesse segmento de financiar a cadeia produtiva até a Cashew? Era um play legal. Eu vou entrar numa cadeia de fornecimento de um grande cliente e eu vou pescar as melhores oportunidades. Pescar no aquário dos outros, ninguém quer, Richard. Verdade. Ninguém quer. E aí você cria um conflito entre o financiador, a gente que está se propondo a financiar, e a própria indústria. Você não resolve aquela dor. O que a gente consegue fazer na Cashew, por que é tão especial? Qual que é a proposta de valor concreta que esses modelos de inteligência artificial oferecem? A gente, de fato, aumenta o aquário. O que eu quero dizer com isso? A gente aumenta a venda dessa indústria, desse distribuidor, porque a gente basicamente consegue enxergar aqueles clientes que são bons pagadores e crescer limite de crédito, crescer prazo de pagamento, melhorar as condições de financiamento desse bom pagador e ser muito assertivo em identificar aqueles clientes que precisam de uma gestão mais cuidadosa do limite de crédito. No final das contas, a gente aumenta tanto o limite de crédito nos bons clientes que os poucos clientes que têm o limite reduzido, eles não representam nada significativo. Então, a gente consegue criar uma relação em que a indústria e o distribuidor, ele de fato vende mais, que é o objetivo final dele. O comprador consegue, a PME, o varejista consegue alongar esse fluxo de caixa e ter um mix de produto adequado, ter sortimento, ter o estoque todo abastecido. Para oferecer para o seu cliente. Para oferecer para nós, pessoas físicas que precisamos chegar na padaria, chegar no mercadinho, chegar no restaurante e ter uma gama ampla e encontrar um varejista abastecido. E do outro lado, conectar também com os financiadores dessa cadeia. Então, todo esse jogo é um jogo que precisa de bastante capital. E para a gente atrair os maiores players de provedores de capital para esse tipo de estrutura, a gente tem que mostrar que essa relação de risco-retorno na Cashew ela é equilibrada, que a gente consegue gerar safras de crédito que o mercado de capitais e os grandes bancos no Brasil têm interesse em financiar. Então, foi isso que a gente conseguiu, essa triangulação que a gente conseguiu matar. Uau, cara! Incrível. E assim, eu vejo diretamente agora assim, os bancos ou tendo que repensar o seu modelo de análise de crédito ou contratar a sua solução. Mas eu fiquei aqui, em cima do que você passou, vendo como tem uma relação
com o nosso negócio. Geralmente, as empresas que nos contratam, elas têm dois principais objetivos. O primeiro é resultado em vendas, ele quer vender mais, e a outra, ele quer mitigar riscos, seja porque surgiu um concorrente novo, ele quer se posicionar, e de uma certa forma, as dores dos nossos clientes são muito semelhantes à forma que eles nos procuram. E eu achei bem interessante esse paralelo. Mas assim, como você está já um passo à frente, por já estar surfando essa onda quando está ripado agora, eu queria perguntar para você como que você vê o futuro do crédito B2B, dessa análise de crédito no Brasil e no mundo. O que você imagina como tendências para esse mercado? Olha, Richard, para responder essa pergunta e não parecer pretencioso, eu vou tirar o chapéu aqui, 1 minuto de founder da Quechu, e vou te falar um pouco como eu estou vendo esse mercado. Todas as revoluções que a gente acompanhou no segmento de serviço financeiro nos últimos anos, e não foram poucas, a gente viu aí surgir o maior banco do Brasil hoje em valor de mercado, é o Nubank, que foi uma fintech que cresceu nos últimos anos. A gente viu o crescimento de PagSeguro, de Stone. Então, a gente teve uma revolução no Brasil nos últimos anos nesse segmento financeiro. E a gente percebe que que cada uma desses grandes unicórnios que surgiram no segmento financeiro no Brasil, eles estavam ligados, eles ocorreram em um momento em que o Banco Central tomou algumas medidas ali para criar uma regulamentação que incentivasse e fomentasse, né, o surgimento de novos entrantes, o aumento da concorrência. E nesse sentido, o Banco Central brasileiro foi extremamente... teve uma agenda de inovação que favoreceu toda a criação, né, desses players que a gente conhece hoje. O que o Banco Central anuncia como a próxima grande onda que ele quer destravar é justamente esses recebíveis da cadeia de fornecimento B2B. Então, hoje o Banco Central já tem, né, uma série de iniciativas na agenda dele, a começar pelo Open Finance, que transforma basicamente, né, que dá o acesso de todos os dados financeiros de qualquer PME aos múltiplos financiadores que, desde que essa PME dê o consentimento dela para que o financiador avalie aquele dado, ele tenha mais um dado de qualidade para ele oferecer crédito. Tem hoje uma agenda do Banco Central muito forte para que os recebíveis dessa cadeia de fornecimento, os recebíveis desse pequeno varejista, sejam registrados em registradoras, o que vai trazer uma institucionalidade, um grau de segurança, redução de fraude, que vai mudar o patamar desse tipo de recebíveis, desse tipo de lastro, né, que é algo muito importante para os financiadores, para o mercado de capitais e para os grandes bancos. Somado com esse ambiente em que o Banco Central quer trazer mais dados e mais segurança para esses recebíveis da cadeia de fornecimento, a gente tem, do outro lado, esse surgimento dos modelos de machine learning, dos modelos de inteligência artificial, que são de fato capazes de olhar esse volume de dados absurdo que a gente está exposto agora de um lado, e do outro lado tomar decisões muito mais assertivas, né? Então eu acho que o futuro do crédito B2B é exatamente ele não ser mais um gargalo de crescimento no país, a gente ver o mesmo crescimento que a gente viu no crédito para pessoa física com o surgimento de Nubank, Creditas, PagSeguro, Stone, a gente começar a ver grandes players no segmento de fintech B2B. Isso não sou eu quem estou dizendo. Sim. Hoje, as fintechs B2Bs, elas já representam a maior parcela do investimento do segmento de venture capital
quando a gente compara e quando a gente olha todo o segmento de startups, o segmento, a grande aposta também dos investidores é que vai surgir, né, os próximos grandes players, o próximo Nubank vai sair de acordo com o mercado do segmento de fintech B2B no Brasil. Por conta de todos esses avanços, tanto regulatórios quanto tecnológicos que eu comentei aqui. Muito interessante. E como que a Cashew identifica o setor que pode ser beneficiado? E quais são os principais nichos que vocês atendem? Essa é uma outra pergunta que é excelente, né, Richard? A gente precisa sempre começar de algum lugar, né? Então, assim, primeiro, de onde a Cashew parte? Ela parte dessas, fazendo parcerias com essas grandes indústrias, com esses grandes distribuidores, para que eles ofereçam, dentro da jornada de compra do varejista, o crédito já integrado a essa jornada. Então, o que eu quero dizer na prática? Eu quero dizer na prática que, imagina que você tem um mercadinho aqui do lado. Esse mercadinho, ele vai ser atendido por grandes indústrias e grandes distribuidores, e vamos supor que venha um representante de vendas aqui para tirar o pedido dele. Quando esse representante de vendas chega aqui, ele abre o celular dele e ele consulta ali em tempo real se aquele cliente tem crédito ou se não tem, se for um cliente novo. Se for um cliente que já é um cliente recorrente, que já faz compras, ele vai conseguindo acompanhar a evolução do crédito desse pequeno varejista em tempo real. E em função da movimentação, das compras, do perfil de compras dele e do risco dele, tendo sempre um limite de crédito sob medida, né, para todo o comportamento dele passado de um lado, que significa dizer que se ele está num ciclo de crescimento e ele está aumentando as vendas, ele não precisa pedir um aumento de limite, ele automaticamente tem uma sugestão de aumento de limite. É o que a turma costuma chamar de o modelo de crédito da Max, né? A American Express criou isso para a pessoa física. Ela vai acompanhando o comportamento e as compras desse comprador e vai ajustando as condições do crédito, personalizando de acordo com o comportamento desse comprador, desse varejista, dessa pequena empresa, de um lado. E, obviamente, crédito sempre precisa de sustentabilidade. A gente precisa ter sempre, do outro lado, os financiadores. Então, contrabalanceando essa necessidade e esse comportamento do comprador com o risco desse comprador. Tudo isso em tempo real. Então, é você oferecendo esse crédito dinâmico em tempo real e super personalizado que na nossa visão muda o ponteiro. Eu digo aqui smart, né? Bem inteligente, bem automático, muito legal. E, assim, falando um pouco sobre marketing, aquisição de novos clientes, eu vejo, assim, pelo que a gente está conversando, algo que vai ter uma ascensão muito grande, né? As empresas, a partir do momento que souberem que existe, porque a dor já existe, a dor está lá. Mas a partir do momento que entender que existe uma solução específica que ela pode conectar, seja com o e-commerce dela, seja, enfim, a venda física e virtual e tal, ela entender que existe um parceiro, com certeza a demanda de procura será muito maior. Mas hoje, como que vocês fazem, tendo assim, uma solução tão disruptiva, tão inovadora, para ter a aquisição de novos clientes, conseguir vender mesmo essa solução? Super legal essa provocação, assim, uma provocação muito relevante. Eu acho, Richard, que no caso da Cashew, foi a gente, primeiro, entender qual é o perfil dentro da indústria, dentro dos distribuidores, que tem um fit muito natural com a nossa solução. E aí a gente percebeu que os canais digitais dessas grandes indústrias
tem uma demanda por um crédito que seja mais inteligente, para pegar o termo que você usou, muito maior do que um canal físico. No canal físico, você ainda tem aquele rito que a turma está acostumada. Eu vim aqui, eu vou analisar o crédito, me dá os documentos, o financeiro manda, o financeiro analisa, volta uma devolutiva de aprovado ou não. Se ele precisa aumentar o limite, ele liga para o representante. Então, tem um timing na venda física que ele é né? Quando você vai para a venda digital, o timing é digital. É real time, é o real time commerce. Né? Então, primeiro, foi identificar esses canais digitais. Em segundo, identificar que dentro dos canais digitais, quando a gente está olhando para os marketplaces B2Bs, que é um fenômeno relativamente recente no B2B, no B2C não, no B2C a gente já viu Mercado Livre, a gente vê hoje Shopee, Amazon como grandes players dentro dessas cadeias. No B2B a gente começa a ver grandes indústrias, então indústrias como Ambev, indústrias como Unilever, indústrias como Tigre, Votorantim, Gerdau, criando esses canais de marketplace B2B para proporcionar conveniência, para proporcionar uma facilidade na hora da compra para os seus compradores. Então, quando a gente identificou, né? Então, o primeiro ponto foi identificar esse segmento, né, como um segmento de muita aderência para a proposta de valor que a Cashew estava lidando. E aí, a partir disso, é quase que um bate-bola, sabe, Richard? Porque esses grandes marketplaces B2Bs que estão se consolidando agora, eles também têm as suas dores. Sim. E aí é como a gente consegue mostrar que o crédito pode destravar as dores dentro desses canais que também estão crescendo e evoluindo agora. Exatamente. Né? Então, dentro dos canais digitais, o que a gente percebeu você mudar o comportamento de um varejista de um mercadinho, né? Vamos colocar aqui na prática, que comprou a vida toda por uma determinada forma. Então, ele tinha ali um relacionamento com um representante. Uma pessoa para tirar o pedido, né? Que mandava o pedido, sei lá. E aí, de repente, uma grande indústria cria um marketplace para esse mercadinho começar a fazer as compras por esse canal, por esse novo canal. Você tem alguma fricção envolvida nessa migração de canal, né? Qualquer novo comportamento, ele envolve uma mudança de hábito. Uma mudança de hábito, uma curva de aprendizado. E aí, o que a indústria começou a perceber? Não adianta nada eu gastar um CAC, né? A gente está falando aqui com o seu time, com a sua audiência de marqueteiros. Acho que eu vou me permitir aqui usar alguns termos de marketing. Então, CAC é esse custo de aquisição desse novo cliente. Então, a indústria começou a perceber que nada adianta ela pagar um custo de migração desse cliente para esse canal digital alto. E quando ele chega dentro desse canal digital, se ele não tem a opção de pagamento a prazo, a crédito, como ele estava acostumado nos canais físicos, esse cliente ele não retém, ele não fica neste canal. Então você percebe que é uma dor da indústria. Ao perceber essa dor da indústria, ao perceber como que o nosso produto de fato move o ponteiro nesses canais digitais, né? Então tem um pouco de entender como que o seu produto de forma abstrata resolve a dor específica desse subsegmento do mercado, né? No nosso caso, foi comprovando que o cliente que tem esse crédito no tamanho certo, adequado ao risco dele, tem uma retenção que é 2 vezes maior a retenção desse cliente que está pagando no cartão de crédito, no boleto à vista ou em qualquer outra forma de pagamento. Então, quando você casa, né, o aumento da retenção, que é a dor da indústria, com a proposta de valor concreta do seu produto, acaba acontecendo um match muito, muito mágico, que é você, como um prestador de serviço, não ser só um prestador de serviço, você ser alguém que de fato está alinhado com a proposta de valor do seu cliente de uma forma quase umbilical. Exatamente. Quando isso vai acontecendo, você se torna para esse cliente uma autoridade. Uma autoridade porque
não só um parceiro, né? Exatamente. Então é como você... E aí falar sobre isso e levar esse tipo de conteúdo e aprender também, porque não é uma via... a inovação, ela não é uma via de mão única. Mão dupla. Né? É uma via de mão dupla. Então tudo que a gente aprende com os nossos clientes, hoje a gente está atendendo 2 dos 3 maiores marketplaces B2B no Brasil. Uau. Então é uma via muito rica que a gente alimenta eles com esses insights de como a gente consegue levar esse crédito personalizado por inteligência artificial, e a gente aprende deles de quais são as dores específicas que eles estão enfrentando nesse momento. Aham. E aí essa vai retroalimentando sua solução. Exatamente. Essa vai virando um diálogo, né? Você vai criando, né, um produto que de um lado é muito inovador, do outro lado, quando você conversa e você cria espaços para possibilitar conversas com esses clientes, você vai criando esse tipo de relação, né, de autoridade dos dois lados. Autoridade porque do nosso lado, o nosso cliente é uma grande autoridade em transformação digital. Exatamente. É uma grande autoridade em como esses canais digitais, esses e-commerces, esses marketplaces B2Bs vão disruptar, e a gente acaba sendo... Autoridade porque ajuda eles a consolidar o sonho. A gente consolida o business dele. Exatamente. Você sabe, Thiago, que... as empresas, principalmente as startups, que não tiverem esse feedback de ir retroalimentando a sua solução, de pensando em novas possibilidades de como melhorar, acho que ela vai quebrar, porque principalmente nessa questão digital, onde você não tem esse contato igual tinha os negócios físicos, que você podia falar, os vendedores estão comentando que o pessoal não gostou disso ou de assado. Então, eu acho que é fantástico isso que você está colocando, da questão da mão dupla, e isso ir gerando novas possibilidades dentro do seu sistema. Achei muito, muito interessante. E eu acho que é o caminho sem volta, né? De você sempre ir repensando o seu negócio, como você pode ir melhorando de acordo com a dor do seu cliente, que no final do dia é ele que vai pagar a conta. E eu queria, assim, entender como que vocês se posicionam, se diferenciam no mercado, tanto para o seu possível cliente, né, como também para os investidores, para as pessoas que querem gostar do negócio e poder colocar dinheiro ali. Excelente pergunta, Richard. Eu acho que a diferenciação para essa indústria, para esse distribuidor, ela acontece quando a gente mostra que a gente consegue, vou dar alguns exemplos, algumas métricas, né? Em menos de 30 dias, se tornar, um case recente, em 21 dias, a solução de crédito disponibilizada pela Keshu se tornou a preferência de 80% dos compradores de um determinado distribuidor que a gente atende. Uau, 21 dias. Em 21 dias a gente demorou para ativar toda a base de clientes e se tornar, né, e conseguir a primeira compra. Mas beleza, primeira compra é só a primeira compra. Desses 80% que de fato fizeram a primeira compra no crédito com a Keshu, 95% engajaram. O que a gente define como engajamento? Tiveram ali, no período de recompra, as 3 próximas compras também no crédito da Keshu. E a gente fazer tudo isso aumentando em 30%, 40%, 50%. O ticket médio? A venda no final do dia desse distribuidor é muito poderoso. Porque no final do dia é sobre isso. É como, né, a gente aumenta o bolo. Do ponto de vista do investidor, como a gente consegue aumentar essa venda sem criar um risco que o mercado não esteja predisposto a financiar. Então, hoje, como eu mencionei para você, a gente tem essa inadimplência que é 10 vezes abaixo a inadimplência do mercado, e isso permitiu com que a Keshu atraísse os investidores em crédito privado mais sofisticados no país. Então, a gente
acabou de concluir uma rodada de captação de dívida, em que a gente trouxe, de um lado, o Itaú BBA. Itaú BBA é o grupo ali, um grupo extremamente capitalizado no crédito privado, talvez um dos agentes mais sofisticados em investimento para esse tipo de ativos no Brasil, né? E trouxemos também um grande investidor japonês, terceiro maior emissor de cartão de crédito no Japão, e a gente foi basicamente o maior investimento desse investidor japonês aqui no Brasil até o momento, né? Então, esse crédito, quando ele é sustentável, né? Como atrair investimento? Mostrando que a gente consegue gerar um crédito que é bom para a indústria, para o distribuidor, é bom para o financiador, porque ele é um crédito sustentável, ele é um crédito que para de pé, mas lembra que isso tudo foi para resolver a dor do varejista, da minha história lá atrás. Então, no final do dia, realmente, essa triangulação ela só se completa quando isso retorna lá para a ponta, para o varejista, como uma forma de financiamento que tenha um custo primeiro que tem acesso, né? O grande problema do PME, se você lembrar da minha primeira fala aqui, é acesso a esse capital de giro para financiar o estoque dele. Então, primeiro, garantir acesso. A Quexu consegue, dentro da base de uma grande indústria, de um grande distribuidor, ter uma aprovação estúpida, assim. A gente consegue aprovar de 80% a 97% de todos os compradores de uma grande indústria, de um grande distribuidor. Então, a gente garante acesso a esses compradores. A gente garante que eles também vão ter esses limites de crédito, termos e condições nesses créditos acessíveis. Então, não vai ser um tipo de financiamento abusivo, né? É um tipo de financiamento estratégico. E um tipo de financiamento que ele promove o crescimento do país. Porque a gente basicamente está promovendo que o varejista compre estoque que ele vende. É algo que talvez ele precise de um tempo ali, mas é algo que volta porque ele precisa girar, né? E isso movimenta a economia, isso gera crescimento. Então, quando a gente triangula esses três entes da cadeia, a gente, de fato, consegue gerar o valor que a gente se propôs lá atrás do Thiago, que estava obcecado por crédito e que estava vivendo essa jornada. Uma jornada pouco ortodoxa. Mas quando a gente consegue alinhar essas três pontas, me parece que a gente tem algo muito poderoso, Richard. Sem dúvida. Eu fiquei aqui o tempo todo pensando, a relação ganha-ganha, né? Que acho que é o sonho de todo mundo criar um negócio que seja bom para todos os lados. E pelo que você está me falando, é exatamente isso a solução. E eu vou fazer uma pergunta por fazer, mas eu estou imaginando que é zero dificuldade. Eu queria entender hoje quais são os desafios para fidelizar os clientes da Quexu. Mas pelo que você está me falando, eu acho que... assim, como eu te falei, né? O nosso desafio para fidelizar os nossos clientes é fidelizando os clientes dos nossos clientes. Então, para a gente ter os maiores marketplaces do Brasil, as maiores indústrias do Brasil, que são esse canal relevante para a gente levar o crédito para o varejista, a gente precisa prover um crédito que de fato seja um crédito sustentável e que gere esse crescimento, né? É esse crédito de fato como uma alavanca de crescimento, com um CAC, aqui de novo, né? Voltando para os marqueteiros que te acompanham. Esse é um crescimento barato, porque você trazer cliente novo envolve você pagar o custo de aquisição para o novo cliente. Você aumentar quanto o seu cliente atual compra de você é um custo de aquisição que você não tem, né? Exatamente. Então, à medida que você traz crescimento, retém esse cara, você fideliza o comprador, o varejista, você fideliza o canal. Toda a cadeia. Então, gerando esse jogo que esse jogo que 1 mais 1 é 3, é esse jogo que não é um jogo de soma zero, né? É um jogo que a soma das partes cria mais valor do que as partes individualmente.
Bacana. E assim, dentro das possibilidades do que você pode nos abrir, quais são os próximos passos da Cashew aí? O que você imagina? Os próximos passos da Cashew são muito promissores. A gente está nesse momento super especial. Acabei de dividir com você, né? Sim. A gente está trazendo, né, os dois maiores, dois grandes investidores em crédito privado para a gente realmente alavancar esse nosso crescimento. Já estamos em dois grandes players. Então, o que a gente está prevendo para o ano que vem é um crescimento muito robusto, muito consistente e muito sustentável, né, Richard? Ao mesmo tempo em que a gente vai observando, né, como a gente se comunica com todo esse ambiente de inovação que vem do próprio Banco Central, né? Então, com certeza, a gente vai ver inovações muito casadas ali, muito surfando essa onda que o próprio Banco Central está propondo de inovações de um lado. A gente vai ver como esses modelos de AI, de Machine Learning vão continuar disruptando esse segmento. Então, a gente está vendo e está estudando nos nossos roadmaps de produto como a gente avança ainda mais com essa tese, como a gente vai incorporando ainda outros elementos no nosso produto vou guardar as novidades para você ter você ter aqui um convite para voltar, perfeito. Te contar então, que a gente implantou, Richard. Já fica o convite aqui, querido. Eu primeiro queria dizer que eu acho incrível a possibilidade que o podcast nos dá de conhecer pessoas como você, uma pessoa que fez da sua história, da sua dor, uma solução que faz sentido não só para você, mas para toda a cadeia. Eu acho que o mundo precisa de mais pessoas assim, que pensam em soluções que façam sentido, essa relação ganha-ganha, que todo mundo... Porque não adianta você querer vender, depois você não receber, ou ao mesmo tempo alguém de comprar e depois não conseguir pagar, né? Então não era algo saudável para o mercado, e a sua solução vem para resolver isso daí. Eu achei isso muito incrível. Eu queria abrir aqui para você dar um conselho para quem sonha em ter uma startup, que tem ali uma solução, ou que seja na área de fintech. Que conselhos você daria para quem está começando agora? Você que está aí já há 6 anos à frente de uma solução tão incrível, que conselhos você daria para essa pessoa? Richard, vai parecer um pouco contraintuitivo, mas o conselho que eu vou dar eu acho que é muito parecido com o conselho que a Fernanda Montenegro dá para a nova geração que quer se tornar ator, que é não se torne ator. Meu conselho se você quer se tornar um empreendedor em startup ou em fintech no Brasil, não faça. Não faça. Se você não conseguir, se você tiver algo que te perturba, tira seu sono e que qualquer outra jornada é quase que impossível porque ressoa algo em você muito forte, aí e só aí você vá. Não é uma jornada fácil, é uma jornada que a gente viveu ali no ano de 2021 um boom de investimentos. Esse boom de investimentos ele já retomou um nível de normalidade, e a verdade é que você colocar uma solução, tirar uma solução do 0 para o 1, encontrar tudo isso é algo extremamente desafiador, e que só faz sentido se esse realmente for o seu propósito de vida. E se você tiver essa vocação realmente interna para suportar os desafios que você criar uma solução totalmente inovadora. Se depois de tentar não fazer, você vê que não tem outro caminho, aí sim. Me encontra no LinkedIn, eu estou no LinkedIn como Thiago Saldanha, me adiciona, e vai ser um prazer conversar com vocês e dividir um pouco mais.
Que bacana. Eu ia até falar isso, como que as pessoas podem se conectar contigo, então você já colocou aqui o LinkedIn, a sua melhor rede social, né? E eu queria abrir aqui para você, dar suas considerações finais, o espaço é todo seu. Richard, acho que queria agradecer esse convite super generoso, agradecer a sua generosidade nesse espaço, a forma receptiva que você me recebeu aqui hoje. E celebrar aqui esse momento super especial que a gente teve, essa conversa que para mim foi realmente super, super bacana. Espero que eu possa contribuir um pouco com todos que estão ouvindo o nosso papo, que possa servir de inspiração, né? Sobre não só como você criou uma startup, mas como a gente falou aqui de temas que são universais, né? Você entender a sua... como você identifica dentro de um mercado que você atua muito grande, qual que é aquele subnicho que você vai explorar, como que você comenta e produz um conteúdo, uma mensagem, um posicionamento muito específico para esse público, como que você... dialogando e conversando e estando muito próximo, entendendo as dores e os desafios desse público, você consegue levar soluções para eles. Como que você precisa de soluções que são ganha, ganha, ganha. Se você também quer ganhar, você não pode criar uma solução que seja, né, só para um lado. Acho que meu objetivo é que diferentes, não só founders de fintech, mas empreendedores consigam tirar ali algum insight desse nosso papo aqui que seja mais abrangente do que só Quexu, né? Então é um pouco de como esses frameworks que a gente usa dentro do segmento de startup podem apoiar diferentes empreendedores, diferentes marqueteiros em diferentes segmentos. Acho que tem algo aí desses frameworks que a gente usa que são altamente replicáveis em diferentes canais. Então, te agradecer e desejar aí que gerem muitos insights para a turma que está acompanhando. Eu que agradeço, querido. Foi uma honra se conectar contigo aqui. É uma alegria poder conhecer pessoas como você, pessoas que estão muito à frente do tempo, não só pela essa questão de já ter enxergado a inteligência artificial 6 anos atrás, que hoje aí é uma realidade, mas a gente consegue sentir realmente o quão você é especial e diferente mesmo, e é por isso que você está surfando essa onda aí maravilhosa e desejo que você surfe cada vez mais ondas melhores ainda. E você que está chegando aqui e está conhecendo a Bits Podcast pela primeira vez, se inscreva no nosso canal para você conhecer pessoas incríveis como o Thiago Saldanha. A gente fica por aqui, até o próximo episódio.